E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro e essa é a nossa segunda aula de Física, destinada para todos os primeiros anos da Escola Ubirajara, beleza? Então vamos lá. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre referencial, movimento e repouso e posteriormente falar sobre velocidade média, certo? Então vamos lá. Referencial, movimento e repouso. Vou ler aqui as definições e depois vou colocar para vocês aqui um exemplo que vai simplesmente fazer que vocês entendam o conceito de cada um desses tópicos, beleza? Então vamos lá. Repouso é definido quando a posição de um corpo em relação a algum referencial não muda em um determinado intervalo de tempo, certo? Vou passar aqui para movimento e com exemplo vou explicar os dois. Movimento. Definimos movimento quando um corpo muda sua posição em relação a algum referencial durante determinado intervalo de tempo. Todo corpo em movimento pode ser chamado de móvel. Beleza? Vamos lá. Imagine que nós temos aqui um caminhão, certo? Esse caminhão está em movimento. Aí dentro desse caminhão tem um rapaz sentado aqui e nós temos uma caixa. Beleza? Nós vamos chamar esse rapaz de observador B. E existe um rapaz, certo? Fora do caminhão também, observando esse caminhão passar, nós vamos chamar ele de observador A. Galera, é o seguinte, vamos primeiro aqui para o observador B. Olha só uma coisinha. Para o observador B, quando ele olha para essa caixa aqui, ele diz o seguinte, essa caixa está em repouso, certo? Só que quando nós vamos lá para o observador A, para ele, vou até mudar aqui a cor, para ele a caixa aqui está em movimento. Mas como é que eu defino repouso e como é que eu defino movimento? Repare o seguinte, essa distância aqui vai ser sempre a mesma, porque o caminhão vai estar indo e a caixa vai estar no mesmo lugar e o observador B no mesmo lugar. Quando essa distância não se altera com o passar do tempo, nós dizemos que a caixa está em repouso para o observador B, certo? Mas se você reparar aqui, deixa eu mudar agora aqui a cor, se você reparar, com o passar do tempo, essa distância aqui ela vai se aumentar ainda mais para o observador A. Então, se a distância está mudando, é movimento. Se a distância não está mudando, é repouso, certo? Olha só aqui, nesse exemplo, nesse outro exemplo. Esse rapaz aqui que está fora do ônibus vê todo mundo aqui em movimento. Por que ele está vendo todo mundo em movimento? Porque a distância entre o pessoal e ele está mudando. Ela vai diminuindo. Conforme o ônibus vai se aproximando dele, essa distância vai diminuindo. Beleza? Agora, para essa mulher que está dentro do ônibus, esse rapaz aqui que está na frente, está em repouso para ela. Por que está em repouso? Porque a distância entre eles dois não vai mudar. O ônibus vai continuar andando e a distância entre eles dois vai continuar sendo a mesma. Então, se a distância é a mesma, repouso. Se a distância se altera, movimento. Beleza? Olha só, vou fazer aqui algumas perguntas e em seguida eu respondo. Esse motorista, ele observa esse rapaz aqui em movimento ou em repouso? A resposta seria movimento. Por que movimento? Porque a distância entre eles dois vai se alterar com o passar do tempo. Vai começar a ficar menor e depois que o ônibus passar vai começar a ficar maior. Então, está em movimento. Se a distância altera com o passar do tempo, é movimento. Beleza? Para o motorista, essa mulher aqui está em repouso ou em movimento? A resposta seria repouso. Porque a distância entre eles dois não vai ser alterada. O ônibus vai seguir seu caminho e essa distância vai ser a mesma, porque a mulher vai ficar lá sentada no canto dela. Beleza? Isso aqui, galera, é parte de uma tirinha da Turma da Mônica que o Cebolinha fala pro Cascão que é proibido andar de skate nesse parque, né? Aí o Cascão responde o seguinte, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Vamos lá. A distância entre ele e o skate está sendo alterada? Não, porque o Cascão está justamente em cima do skate. A distância entre eles dois não está sendo alterada. Então, para o skate, em relação ao skate, o Cascão está em repouso.
porque não está mudando essa distância entre eles dois. Mas para o Cebolinha, o Cascão está em movimento. Por que o Cascão está em movimento para o Cebolinha? Porque a distância entre eles dois, ó, vai mudar com o passar do tempo, porque o Cascão está passando e a distância entre eles dois está aumentando. Então, se a distância está mudando, movimento. Se a distância não está mudando, está fixa, é repouso. Beleza? Imagine o seguinte, imagine que você está aqui no planeta Terra, certo? E aqui também tem um amigo seu. Para você, o seu amigo está em repouso. Por quê? Porque a distância entre vocês dois não está mudando. Vocês estão lá um do lado do outro, a distância entre vocês dois não está mudando. Mas vamos supor agora que seu amigo não está mais aqui, certo? Você mandou ele para o espaço, porque você não gosta dele. Aí eu lhe pergunto, agora, para ele, né? No caso, para você, seu amigo está em repouso ou está em movimento? A resposta seria movimento. Por quê? Porque a Terra está girando, certo? E conforme a Terra vai girando, a distância entre você e seu amigo vai mudar. Se a distância muda, movimento, certo? Antes, a distância não mudava. Se a distância não mudava, a gente considera isso como repouso, não é verdade? Então, no início era repouso, né? E depois passou a ser movimento, porque ele foi lá para o espaço, e a distância entre vocês dois vai ficar sendo alterada, então, movimento, beleza? Então, só apagar isso aqui. Então, galera, acabei de explicar para vocês aí o conceito de movimento e repouso. Mas está faltando aí o conceito de referencial, certo? Galera, é o seguinte, referencial é justamente esses locais em que os observadores estão. Por exemplo, para o observador B, a caixa está em repouso, né? Porque a distância entre ele não está mudando. Mas por que para o observador A a caixa está em movimento? É porque os dois estão em referenciais diferentes, certo? Além dessa distância estar mudando, né? Eles estão em referenciais diferentes. O observador B aqui, ó, o referencial dele é o quê? É o caminhão, que ele está no caminhão. O observador A, o referencial dele é o quê? É o solo aqui, porque ele está no solo. Vamos chamar de pista, né? Dizer que é uma pista. Porque ele está aqui na pista, certo? Então o referencial muda. Aqui no caso, para o Cascão, o referencial é o skate. Enquanto para o Cebolinha, o referencial é a calçada, certo? Eles estão em locais diferentes. Isso é o referencial. Para o rapaz aqui, ó, o referencial é esse morrinho aqui onde ele está sentado. Já para a mulher, para o homem aqui e para o motorista, o referencial deles é o ônibus, porque eles estão no ônibus, certo? Então isso é o referencial. Por isso que a resposta de cada um, né, a resposta de cada um aqui, no caso do caminhão e dos observadores A e B, por isso que a resposta de cada um é diferente, porque eles estão em referenciais diferentes. O observador está no referencial e o observador B está tomando referencial, outra coisa como referencial, tá bom? Agora, galera, vamos falar sobre velocidade escala média, né? A gente chama de velocidade média. Vamos lá aqui ler a definição. A velocidade escala média, representada por Vm, certo? De um móvel, por definição, é a razão entre o deslocamento escalar, que é representado por ΔS, já explico, e o intervalo de tempo representado por ΔT, gasto para percorrê-lo. Assim, a expressão matemática da velocidade escalar é, tanto aqui, a fórmulazinha que nós vamos usar para calcular a velocidade média, beleza? Vamos ver o que é que representa cada coisinha dessa aí. Na equação acima temos Vm, que significa velocidade escalar média, nós vamos chamar aqui de velocidade média, beleza? O ΔS significa variação do espaço e ΔT significa variação do tempo. Vamos ver como é que a gente vai calcular a velocidade média nesse exemplo aqui embaixo. Imagine que você tem um carro, certo? E esse carro saiu do ponto zero, certo? Que nós vamos chamar essa linha aqui com os números de trajetória, certo? Essa é a trajetória que o carro está seguindo. Ele sai do zero e vai até 40. Ó, tá dado em metros, né? Então ele sai do zero e vai até 40 metros. Ele leva, galera, ó, no tempo 1, que é o tempo que ele sai em 0 segundos. E quando ele chega no
no 40 metros, né, que é o ponto onde ele finalizou, o cronômetro marca 4 segundos. Como é que eu vou calcular a velocidade média desse carro? Novamente, ele saiu do zero e foi até 40 metros. Ele saiu do tempo zero e foi até 4 segundos. Como eu vou calcular isso? Vamos lá. É só fazer o seguinte, ó. Vocês viram aqui que a fórmula é ΔS dividido por ΔT, né? Vamos descobrir cada um deles, depois a gente divide. Então vamos lá calcular a velocidade média desse carro. Essa aqui é a fórmula, certo? Essa fórmula, galera, ela é a mesma coisa que isso daqui, ó. Velocidade média é igual a variação do espaço. Quando eu falo variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial, certo? O S é de espaço e o T é de tempo. Então, quando eu falo variação do tempo, é tempo final menos tempo inicial. Então, essa fórmula aqui é a mesma coisa dessa daqui, certo? Então, vamos lá para baixo fazer esses cálculos. Então, vou trazer aquela fórmula para cá, certo? Velocidade média, para calcular essa velocidade média, é espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Beleza? Então tá aí a fórmula. Mas por que quando eu estou usando essa daqui é a mesma coisa? Uma é a mesma coisa da outra, certo? Então vamos lá. Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Olha só como vai ficar. Galera, o que é espaço final? Espaço final é até onde ele foi. Ele foi até onde? Até 40. Então coloque aqui, ó, 40. Aí menos, ó, da fórmula, certo? Espaço inicial. Espaço inicial, galera, é de onde ele saiu. Ele saiu, ó, do zero. 0 metros. Então bote um zero aqui, certo? Agora vamos para a parte de baixo. TF, que é tempo final, é em que tempo ele chegou, certo? Ele chegou no tempo, ó, 4 segundos. Então ele chegou no tempo 4 segundos. Menos em que tempo ele saiu. Aqui, galera, ó, no lugar de T1, certo? Não é T1, é TI, certo? Aqui, ó. Tempo inicial. Certo? Tempo inicial é 0 segundos. Então vamos lá substituir. Tempo inicial é igual a 0, porque ele saiu do tempo 0. Agora é só fazer essa continha aqui. 40 menos 0 dá 40. 4 menos 0 dá 4. Então 40 dividido para 4, 10. Aí, galera, nós precisamos de uma unidade. Como assim unidade? É 10 o quê? 10 centímetros, é 10 metros, é 10 segundos. Qual é a unidade que nós vamos usar para velocidade? Nós costumamos usar duas, né? São as mais usuais. Tem mais, mas as mais usuais são quilômetros por hora ou metros por segundo. Como é que eu vou saber qual é que eu vou usar? É só olhar para a questão. Ó. A distância está dada em quê? Ó? Metros. E o tempo está dado em quê? Ó? Segundos. Então, se a distância está em metros e o tempo está em segundos, nós chamamos isso aqui de 10 metros por segundos. Beleza? Então tá aí a velocidade média desse carro aqui. Ok? Vamos para mais um exemplo de cálculo de velocidade média. Um carro ele saiu do quilômetro 50 e foi até o quilômetro 250. Ele saiu, era 10 horas e chegou às 14 horas. Qual a velocidade média desse carro? Então vamos lá, vamos pegar a formulazinha lá de novo, certo? Pegar a formulazinha diz o seguinte, ó, velocidade média é igual a espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Deixa eu mais aqui, pronto. Então tá aí a fórmula. Agora vamos fazer a devida substituição. Então vai ficar o seguinte, ó. Velocidade média é igual. Quem é o espaço final? Ou seja, aonde foi que ele chegou? Olha aqui o espaço final, ó. Quilômetro 250. Então coloca aqui, ó, 250 menos, que é da fórmula,
de onde foi que ele partiu, né? Quem é o espaço inicial? O espaço inicial está aqui, ó, 50, né? Ele saiu do quilômetro 50. Então está aqui, 50. Tempo final. Em que horas, né? Em que momento ele chegou? Ó? Ele chegou às 2 horas da tarde, às 14 horas. Menos. E o tempo inicial, que horas ele partiu? Ó? 10 horas. Então coloque um 10 aqui. Agora é só fazer o cálculo. 250 menos 50 dá 200. Dividido por 14 menos 10 dá 4. Então, 200 dividido para 4, galera, dá igual a 50. Aí, novamente, vamos saber qual a unidade que eu vou usar, né? Já falei para vocês que a unidade, ó, costuma vir, né, em quilômetros por hora ou metros por segundo. Então, vamos ver qual das unidades nós vamos usar. A distância, galera, tá dada em quê? Ó? Em quilômetros. E o tempo tá dado em quê? Ó? Em horas. Então, a resposta tem que ser em quilômetros por hora. Então, tá aqui, galera, a resposta desse segundo exemplo, certo? Ele saiu do quilômetro 50, espaço inicial. Chegou no quilômetro 250, espaço final. Ele saiu às 10 horas, que é o tempo inicial, e chegou às 14 horas, que é o tempo final. Aí é só fazer a devida substituição, beleza? Então, vamos dar continuidade. Continuando aqui. Transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Galera, tu tem uma unidade em quilômetros por hora? Dá para transformar em metros por segundo? Dá. Como? Tu pega um número e divide por 3,6. Aí o número sai de quilômetros por hora para metros por segundo, beleza? Agora, se tu tá em metros por segundo, aqui, ó, metros por segundo, e quer transformar em quilômetros por hora, faz o que? Multiplica por 3,6. Mais uma vez. De quilômetros por hora para metros por segundo, basta pegar esse número e dividir por 3,6. Se tu quer transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Vamos para um exemplo. O item A, calcule a velocidade média desse automóvel. E o B, qual o valor da velocidade média em metros por segundo? Então vamos lá. Seguinte, galera. Tem aqui um carro que saiu do quilômetro 10 e chegou no quilômetro 154. Ele saiu às 2 horas da tarde e chegou às 4 horas da tarde. Então vamos lá, vamos fazer logo aqui o item A. Item A, só pegar a fórmula, né? Velocidade média é igual espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial, igual. Quem é o espaço final? Onde foi que ele chegou? Quilômetro 154. Menos espaço inicial, de onde foi que ele partiu? Ó. Quilômetro 10. Então, bote um 10 aqui. Isso sobre. Tempo final, que horas ele chegou? 16 horas. Menos, que horas ele partiu? 14, né? Que é o tempo inicial. Então, fazendo essa continha, ó, 154 menos 10 dá 144. Sobre 16 menos 14, galera, isso aqui dá 2. Se tu pegar 144 e dividir para 2, tu vai encontrar 72. Vamos ver qual a unidade, né? A distância está em quilômetros, certo? É só olhar aqui. E o tempo está em hora. Então vai ser 72 quilômetros por hora. Beleza? Então 72 quilômetros por hora. Aí o item B, galera, deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui. Tá aqui um pouquinho no cantinho. Tá aí. E vamos resolver o item B. O item B, galera, ele pede para transformar o valor da velocidade em média em metros por segundo. Então vamos lá. Para transformar em metros por segundo, vamos ver lá a tabelinha. Ó, a tabelinha diz o seguinte, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então vamos lá dividir por 3,6 esse valor.
É só pegar os 72 quilômetros por hora, certo? Se tu dividir, deixa eu botar aqui de vermelho, se tu dividir esse valor aqui, ó, por 3,6, vocês vão encontrar, galera, 20. Então é 20 metros por segundo. Então tá aí, ó. 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Tu acabou de converter, certo? Então nós podemos afirmar que 72 km por hora é a mesma coisa que é igual a 20 metros por segundo. Se eu perguntar para vocês, tem um carro a 72 km por hora e tem um carro a 20 metros por segundo, quem está mais rápido? Os dois estão com a mesma velocidade. Como assim com a mesma velocidade? Estão com a mesma velocidade. A gente só está representando de maneira diferente, em unidades diferentes, beleza? Por exemplo, eu digo que uma coisa tem 100 centímetros. É a mesma coisa que dizer que aquela coisa tem 1 metro. Qual a diferença? Só a unidade. O tamanho é o mesmo, beleza? E é isso, galera, que eu tinha para falar para vocês. Falamos sobre referencial, falamos sobre movimento, falamos sobre repouso e falamos sobre velocidade média, certo? Aí acabamos também comentando aqui sobre a transformação, né, de unidades de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa, ok? Qualquer dúvida, galera, é só entrar em contato. Valeu!